Ah, o canto das aves, quem resiste? O canto é só um detalhe. Esses animais carregam tantas peculiaridades, cada espécie é de um jeito, com cores, hábitos diferentes. Como todos os animais da fauna, as aves são importantes indicadores biológicos. Quando a fauna está aparecendo em locais onde normalmente ela não aparece, ou ela não está mais aparecendo em locais onde ela normalmente aparece, isso é um indicativo de que algo está errado naquele local. Ou tem uma falta de alimentos, ou eu tenho uma falta de ambientes adequados para ela. Então eu estou com a floresta degradada, eu estou com invasão humana ao local, que causa afugentamento de fauna e assim por diante. Você se arriscaria a dizer quantas espécies de aves conhece? Independente do número, certamente é bem menor que a quantidade existente no Brasil. São 1.900 espécies, segundo o levantamento feito pelo Comitê Brasileiro de Registro Ornitológico. Amazonas lidera o ranking nacional, com quase 900 espécies. O Pará aparece em segundo, com 880, e depois Mato Grosso, com 20 espécies a menos. Imagine se houvesse um campeonato para decidir qual canto é o mais bonito. Seria uma disputa das boas, só que as aves vão muito além das cores, da beleza e do canto. Mas, apesar da boa fama de ajudantes da natureza, que indicam a qualidade de vida em certas regiões, os pássaros e outros representantes da fauna correm sérios riscos de extinção. O comércio ilegal é a principal ameaça. No Brasil, não há uma lei específica que trate das aves silvestres, mas sim de todos os animais nativos de forma ampla e genérica. A gente tem a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, e no artigo 29 ela prevê, de uma maneira geral e abrangente, que a utilização de animais silvestres, seja como criadouro, para exportação ou para venda, ela é terminantemente proibida, salvo se você tiver a devida licença ou devida autorização, que é expedida pelo órgão ambiental responsável. Animais cobiçados. Alguns valem ouro no mercado clandestino, dos traficantes. No Brasil, o tráfico de animais silvestres é uma empresa bilionária, que move muito dinheiro e muitas vezes esses animais eles são colocados como moedas de troca. Então, no exterior, a pessoa compra os animais silvestres brasileiros e paga com drogas. E aí, com isso, fomenta também o tráfico de drogas. Esse é o trabalho da Polícia Federal no sentido de combater essas práticas. Nas florestas, o mundo animal também luta para sobreviver. As aves silvestres têm sofrido cada vez mais com o desmatamento e a expansão das cidades. Muitas perdem o habitat e, com o passar dos anos, algumas espécies entraram para a lista de extinção. Nós vamos falar agora sobre os criadores de aves silvestres, pessoas que ajudam a manter com segurança a sobrevivência de várias espécies. Quem cria a ave silvestre sabe, a legislação é rigorosa, não dá brechas. Mas antes do aspecto legal, o candidato a criador precisa saber o segredo do negócio. Um bicho silvestre exige cuidados 24 horas por dia e o responsável pelos animais se transforma em um guardião ambiental. Um papagaio pode viver 50, 60 anos. A pessoa estará disposta a cuidar daquele animal por 50, 60 ou 60 anos? Se ela estiver disposta, a família dela também estará disposta a cuidar desse animal por esse período, porque é possível que ele viva mais do que a própria pessoa, né? E o jabuti, que pode passar dos 100 anos, está preparado? Não é brincadeira. Mas se essa for realmente a decisão, existem criadouros comerciais e pet shops autorizados a fazer a venda. Todos os animais eles têm que vir identificados, né? Então, na maioria das aves a gente tem anilhas, né? Que é um anel que fica ao redor da pata. E para as espécies de répteis, eles têm, além de uma marcação, uma plaquinha na carapaça, eles têm também um microchip, né? Muitas vezes tem o microchip como identificador principal da origem daquele animal. Então ele realmente precisa, além de ter essa marcação, a pessoa tem que ter a certeza de que aquele animal veio de um empreendimento autorizado. E se o dono do animal não estiver dentro da lei, pode responder criminalmente.
A pessoa que adquire um animal silvestre de um caçador, às vezes acontece em cidades menores, de um caçador ou de um criadouro que não seja legalizado, que não seja autorizado pelo IBAMA, essa pessoa que adquire esse animal silvestre, ela vai estar cometendo crime e ela vai ser responsabilizada pelo crime de tráfico de animais. Então ela vai responder criminalmente pela Lei de Crimes Ambientais, no artigo 29, que prevê pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E se você pensa que não tem ninguém de olho, é bom ficar esperto. O IBAMA, por exemplo, recebe várias denúncias de animais silvestres não autorizados. Quando o IBAMA recebe denúncias muito locais, o que a gente faz é encaminhar a denúncia para o órgão local. Então, ou a Secretaria de Meio Ambiente ou o Batalhão de Polícia Militar Ambiental que fazem essas averiguações, essas verificações. O IBAMA realmente, como órgão federal, a gente se concentra mais nas operações que envolvem um tráfico internacional ou um tráfico entre estados, né, interestadual de fauna. E geralmente, sabe quem faz as denúncias? Vizinhos. O vizinho está incomodado com o barulho que faz aquele animal e aí denuncia. Ou então ele está incomodado com o fato da pessoa sair na rua para passear com aquele animal, por exemplo, e aí denuncia e assim por diante. Em geral são vizinhos, sim, que fazem a denúncia. No Brasil, a ave mais vendida é o papagaio. Depois vem araras, periquitos e tucanos. O Meio Ambiente por Inteiro foi até a Clínica Veterinária do Matheus, em Brasília, especializada em atender animais silvestres e exóticos. Matheus começa a conversa falando sobre a importância do acompanhamento médico com as aves silvestres. São animais que naturalmente eles têm imprintado assim no seu DNA o instinto de sobrevivência. Então, naturalmente, eles têm as características de esconder, de camuflar todos os seus sintomas clínicos. Então, o predador, ele, na natureza, ele pega o cara que está mostrando que está mais fraco. Então, eles sabendo disso, eles fingem que está tudo bem, mesmo tendo alguma alteração. Então, a gente recomenda que sejam feitas consultas profiláticas, acompanhamento de um médico veterinário especializado com frequência, justamente para a gente tentar determinar qualquer alteração clínica ainda em tempo. Porque muitas vezes, quando o tutor, o cliente, já percebe que há uma alteração, às vezes já é tarde demais. Matheus também é especialista em cirurgia e animais silvestres. E ele revela, muitos donos não levam as aves doentes porque não têm a guarda legal dos bichos. Ainda acontecem de animais serem negligenciados, precisam de atendimento, mas eles têm medo de trazer até a clínica, com medo de uma possível fiscalização, de uma possível apreensão, por se tratar de um animal ilegal. Isso reforça o que falamos agora há pouco, a importância de saber a origem do animal e estar sempre dentro da lei. Diminuindo essa questão do tráfico e facilitando a aquisição de animais regularizados com fiscalização, a gente tende a ter uma negligência menor desses animais. Esses passarinhos que são campeões... No próximo bloco, o repórter Bob de Souza visita um biólogo que transformou parte da casa em viveiro para uma espécie de pássaro que já foi extinta na natureza. É daqui a pouquinho. Começamos o segundo bloco falando de um dos pássaros mais elogiados do mercado e conhecido popularmente por bicudo. O macho é sempre escuro, nasce marrom e fica preto na fase adulta. A fêmea é sempre mais clara. Um casal pode durar décadas nos criadouros oficiais. O canto da casa é sempre do macho e começa 5 meses após a troca de penas para o acasalamento. E quem conhece bem a história e a vida desses pássaros é o biólogo José Gianesi. O canto do pássaro está ligado à sua genética, está ligado à mãe, está ligado ao pai. Nessa gaiola, por exemplo, nós temos o casal Putínia, que é a fêmea, e o Habib. Os dois estão ali dentro. Muito bem. O Habib nasceu em 2006 e a Putínia em 2007. Quem é o Habib? O Habib é bisneto
do mais conhecido bicudo do Distrito Federal, chamado Sobe e Desce. O pai do Habib é o Água na Boca e a mãe é a Chiquita Nami. Agora nós vamos fazer uma visita a uma gaiola muito importante. São os pais de um campeão brasileiro. Cantava muito. Estamos aqui, ó. O casal está ali dentro. Ó. Urutu é o pai e a mãe Itauninha. A Itauninha nasceu no dia 25 de outubro de 97. É Libra. E o Urutu no dia 20 de janeiro de 1998. Uma genética perfeita, um canto harmonioso. Imagine, esse casal tem 20 anos de idade. É muita saúde e muita harmonia nessa garganta. A coleção comercial do professor de biologia já teve 300 bicudos. Aves registradas e vendidas a bom preço, com nota fiscal e impostos pagos. Parece até um negócio comum, mas não é. Quando o bicho desaparece da natureza, como é o caso do bicudo, o viveiro se transforma em reserva especial, o último refúgio do pássaro cantador. Fora das gaiolas, quase não existem mais bicudos em voos livres. Professor, qual a importância de um criadouro como o seu e outros que existem pelo Brasil e até pelo mundo afora na questão ecológica? É muito importante, é tremendamente importante. Se você reparar, por exemplo, em Brasília, antes da montagem da cidade aqui em Brasília, isso aqui era povoado por uma grande quantidade de bicudos. E hoje em dia, você não encontra um bicudo livre no Distrito Federal. Não existe, está extinto. Está extinto no Distrito Federal. No entanto, você tem vários milhares de bicudos nos criadouros. Então, isso cria que possibilidade? Cria a possibilidade de se repovoar áreas protegidas com esse passarinho que se tornou uma raridade. No DF desapareceu, em Minas Gerais praticamente desapareceu, São Paulo a mesma coisa, a maior parte do estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, muito poucas áreas onde você encontra esses passarinhos. O professor Gianese já criou mais de 1000 filhotes em 20 anos de atividade. Um deles, o Talismã, mudou de dono, foi campeão brasileiro, cantou tudo o que podia e chegou ao estrelato, valendo mais de R$200 mil no Rio de Janeiro. Esse foi o único que destacou dessa forma. E por que ele tinha tanto valor, professor? Por causa da quantidade de canto que ele era capaz de produzir em 10, 15 minutos. Então, naquelas competições, quem cantava mais é que era classificado e para se tornar campeão tinha que cantar muito mesmo. Eu já tive um passarinho que tinha essa característica. Então, ele tinha um canto clássico, tinha 25 notas. E depois ele repetia? Repetia. Chegava a repetir 5, 6 vezes esse canto emendado. Agora, esses passarinhos que são campeões pela quantidade de canto, não pela qualidade, eles não precisam ter um canto tão longo, mas tem que repetir muito para poder ter valor nessas competições. Hoje em dia, por exemplo, um passarinho para ser competitivo, ele tem que cantar mais de 10 minutos em 15, para ser realmente considerado como um campeão em potencial. O professor Gianese não vende mais bicudos. O trabalho dele agora é ajudar a ave a voltar para a natureza. Mas, antes de voltar ao voo pleno, o pássaro de criadouro precisa passar por uma rigorosa preparação física. Um espaço assim, com 25 metros quadrados e 5 metros de altura. Os voos um pouco mais longos servem para fortalecimento do peitoral e das asas. São 8 meses de viveiro mais espaçoso, com banhos diários e muita ração balanceada. Com 8 tipos de cereais e sementes de girassol, eles ficam fortes e rápidos. Estão quase prontos para voos em um ambiente com comida natural, mas ainda protegidos dos predadores. Tudo isso é pelo canto trinado, que pode chegar a 25 notas.
No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira mostra a vida de um criador que conversa com aves exóticas. E elas respondem. É daqui a pouco. Seja bem-vindo ao mundo colorido e cheio de vida do Bernardo. Estamos no Lago Sul, área nobre de Brasília. Em 1.200 metros quadrados, o quintal é o principal espaço da propriedade. Você vai entender por quê. Para começar, no sofá, as almofadas são estampadas com araras. E ao lado, Bernardo aparece muito bem acompanhado. Ele é dono de dezenas de animais silvestres e exóticos. Um apaixonado pela natureza e admirador fiel da vida selvagem. Essa história começou quando ele tinha 1 ano de idade e ganhou dos pais um presente inusitado, um jabuti. Depois vieram os pássaros. Já no meu aniversário de 5 anos eu ganhei meu primeiro papagaio. Desde aí eu fiquei encantado pelos animais. E aí não parou mais? Não parei mais. Desde já nunca mais parei. Bernardo tem 34 anos, é veterinário e radialista, mas a vocação verdadeira é cuidar dos animais. São mais de 30 aves silvestres e exóticas. Tem arara, tucano, papagaio, curica, ringneck, cacatua, papagaio do Congo e calopsita. Rotina puxada para dar conta do recado. Eu madrugo praticamente para cuidar de todos eles. Então passo de manhã ração e frutas, né? Aí vou ao trabalho, quando volto já cuido deles, daí é a hora de lazer. Eles brincam, daí tem uns que tomam um banho só de mangueira mesmo, não é um banho complicado. E à tarde passo novamente fruta e ração. Tem um cuidado, mas é muito mais fácil a manutenção do que você cuidar de um cão. São no mínimo 2 horas por dia de dedicação exclusiva para as aves, mas isso não é sacrifício para o Bernardo. Ele chega pertinho, faz um chamego, cheira, beija, dá carinho. É amor sem fim. Essa cacatua aqui é o Francisco. A gente estica o braço, vem na hora, né? Só que ele gostou da minha pulseira aqui. É um problema isso? Não, é porque ele tem a mania sempre de brincar com os objetos, pulseira, brinco de mulher, colar. Sempre são curiosos, né? Animais. Mas é muito dócil. É uma das coisas que me encantou muito a cacatua em específico, pela docilidade que a cacatua tem. Perto das outras aves, é uma das aves mais dóceis que eu já conheci. E você, já viu esse papagaio cinza? É espécie africana, do Congo. Acredite, esse é o papagaio mais falante do mundo. Ele tem a capacidade de chegar a gravar 500 frases diferentes. É mesmo? Tudo isso? Tudo isso, tudo isso. Chega a assimilar a inteligência com uma criança de 5 anos de idade. Nossa reportagem fez de tudo para o papagaio falar. Às vezes dá certo, né? Às vezes não. É que nem aquela coisa, né, de criança. Meu filho faz isso, sempre na frente dos outros, na frente de câmera não faz. É exatamente isso. Mas vamos tentar? Não custa nada, né? É. Oi, Cleuzinha. Não vai falar. É Cleo. Fala com a gente, Cleo. A gente sai por mentiroso. Mas tem outros animais que não são tão tímidos assim. Não, tem outros que não são tão tímidos. Vamos conhecer? Vamos. Oi. Oi, Lourinho. Bom dia. E lá fomos nós. Esse é o Louro, inteligentíssimo. Para começar a conversa, ele se apresenta. Louro. Agora você já viu o papagaio que ajuda o dono a cantar? Hilari, hilarie. Hilari, hilarie. Agora, como é que foi para ensinar isso, hein, Bernardo? Cara, o papagaio é muito engraçado, que é de acordo com o que você vai falando para ele todo dia e ele vai aprendendo e vai repetindo diariamente. É muito engraçado. Naturalmente. Naturalmente. Tem dias assim, tipo, eu tô chamando o cachorro e dando bronca no cachorro, daqui a pouco eu tô vindo alguém dando bronca no cachorro igual. É ele. Ele tá lá, vai lá, passa pra dentro. Agora não, Gaia. Vai lá e briga direitinho. Parece que é uma pessoa que tá brigando mesmo com os cachorros. E olha só que interessante, esse barulho não é festa não, é uma forma de protesto. O Bernardo estava contando pra gente que no momento em que a gente foi dar uma volta aqui na casa, as cacatuas começaram a demonstrar
uma certa insatisfação. Por isso vamos deixar ele um pouquinho lá para ele se acertar com elas. É ciúmes mesmo, e dos fortes, vai entender, né? Só de ver que estou indo ver outros, eles já ficam com ciúmes. Esses animais são os mais ciumentos daqui? São os mais ciumentos, os mais apegados. São as cacatuas. Elas são assim, doentes. Parece uma pessoa. Continuamos nosso passeio. Onde Bernardo chega é festa. Todas as aves foram compradas de criadores registrados. Nasceram em cativeiros e usam anilhas. São esses anéis com registro da nota fiscal, fornecidos pelos criadores legalizados. Outro ponto é importante. Todos os criadores mantêm relação aberta com o IBAMA para manutenção da vida dos pássaros e até hospedagem das aves capturadas das mãos de traficantes. Muitas vezes, animais que vieram de outros países. O exótico, ele é um animal que não é da nossa fauna. E o silvestre é animal da nossa fauna, é animal brasileiro, entendeu? Então são os animais silvestres, os exóticos são animais de outro país. Impressão minha, a Catarina tá dançando aí? Ela tá dançando. Tá dançando, né, papai? Tá dançando. Isso aqui é uma figura. Dos animais silvestres, o que mais chamou a atenção da nossa equipe foi o tucano do bico verde. É um animal extremamente diferente, a gente observa uma mistura de cores, cinza, um tom avermelhado, um amarelo, verde, um azul, um laranja. A Felipe é um pouco mais reservada, né? O Bernardo tentou tirá-la daqui durante alguns minutos, ela não quis sair, e é isso, tem que respeitar. Eu nunca faço o que eles não querem. Eu não sou disso. Se é o momento deles, eles querem ficar no canto deles, eu respeito. É um animal, ele tem vontade própria, tem sentimento. A mistura do verde, o canto dos pássaros, as flores. Um pequeno lago pelo caminho, cheio de tilápias. São detalhes que aproximam Bernardo da natureza. A visita dos saguis que vem da mata, por exemplo, é diária. Eu não troco o meu jardim de ficar aqui em casa com os bichos para estar numa farra ou então passeando. Eu prefiro ficar em casa com eles. Esse som que a gente escuta traz paz? Muita paz. E gratificante, né? E não é para menos, né? A prova disso está nesta revista. Um ensaio fotográfico feito por uma marca de roupas de Goiânia, no quintal da casa do Bernardo. As fotos? Não precisamos nem comentar, né? Nas redes sociais, Bernardo compartilha a convivência com as aves. Já viu alguma dar bom dia? Bom dia! Bernardo é chamado de pai. Cadê o papai? E também de amor. Oi, amor! Cada dia, um aprendizado. Todo momento você vê uma coisa nova, é muito interessante, né? Ainda mais quando você tem vários animais diferentes, você vê o comportamento de um para o outro, né? É muito engraçado. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. No YouTube, acesse TV Justiça Oficial. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá!